Olá queridos, graça e paz, que Deus em Cristo te abençoe. Quero, através deste vídeo, trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, que você que me ouve possa receber da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu gosto muito de falar a respeito de identidade. Não apenas gosto, mas sou direcionada pelo Senhor, pelos céus, a falar sobre esse tema, identidade. O meu primeiro devocional, inclusive, que o Senhor me permitiu escrevê-lo, foi a respeito de identidade. É chamado Identidade Restaurada. E eu gosto muito desse tema. O Espírito Santo sempre fala comigo muito forte dentro deste tema. Eu já vivi várias experiências em cima deste tema sobre identidade. E nesse momento, neste vídeo, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus, porque o Espírito Santo moveu meu coração para que eu viesse trazer esta palavra. Que de repente você que me vê agora neste vídeo, você que acompanha os vídeos, os estudos, as mensagens, eu creio que o Senhor, Ele quer curar a sua identidade. Eu creio que o Senhor quer falar com você acerca da sua identidade como filho, como filha. Muitas pessoas não têm se movido na plenitude, na completude, no propósito de Deus sobre as suas vidas, porque não têm compreendido a sua identidade. Então, se eu disser para você que grande parte da dor que de repente hoje você carrega não nasceu em você. Como assim, pastora? Grande parte da dor que de repente você que me ouve, você que vê esse vídeo carrega, não nasceu em você. Foi construída. Pastora, mas como assim construída? Construída através de palavras que você ouviu. E palavras que você ouviu e decidiu acreditar. Então, muito daquilo que de repente hoje você vive, dores, processos, foram por aquilo que construíram em você e não aquilo que Deus tem ao seu respeito. Hoje, aleluia, hoje eu creio que Deus ele quer quebrar isso. Eu quero ler um texto muito rápido que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Jeremias, olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, te santifiquei. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes nós vamos crescendo ouvindo situações, ouvindo palavras que nós vamos construindo em nós através dessas palavras que nós não somos suficientes, que nós não somos capazes, que eu não sou amado, que eu não sou amada. E sem perceber, nós começamos a basear a nossa vida dentro disso. Nós começamos a basear a nossa história e a construir a nossa história dentro das palavras que um dia nós ouvimos. E o texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, está dizendo assim, olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei. Ou seja, antes de qualquer rejeição, antes de qualquer rótulo, antes de qualquer dor, Deus já tinha definido quem você é. Aleluia! Deus já tinha definido quem você é, querido, querida. Você tem uma identidade celestial.
sobre a tua vida, aleluia, eu sinto Deus aqui, sobre a tua vida uma identidade celestial. Só que muitas das vezes, como eu disse aqui, vamos construindo a nossa vida diante daquilo que nós ouvimos, de palavras que ouvimos. Você não é a dor que você tem sentido, você não é esse processo, você não é as situações que falaram ao seu respeito, você tem uma identidade celestial. Jeremias, o Senhor está dizendo, olha, antes que você fosse formado, isso está falando de algo primário, primeiro, e tudo que vem depois é secundário. Primeiro, Deus está dizendo, eu escrevi uma história para você. Mas falaram, é secundário. Porque a primeira palavra, aleluia, liberada do céu sobre a sua vida, sobre quem você é, não é sobre essa rejeição, não é sobre essa dor, não é sobre esse rótulo, aleluia. Queridos, quantas pessoas têm vivido uma vida sem a plenitude, sem a completude, sem viver de fato a totalidade do propósito de Deus, das bênçãos de Deus, da história escrita pelo dedo de Deus, porque não tem entendido a sua identidade. E é por isso que eu gosto muito de falar sobre isso. Porque a partir de alguém que descobriu de fato e vive dentro da identidade celestial, da identidade que o Pai colocou sobre si, essa pessoa, quando ela é movida dentro dessa identidade, Satanás, ele perde total legalidade. Satanás, ele perde total autoridade. O inferno teme alguém que conhece a sua identidade celestial. O inferno teme alguém que sabe quem ele é ou quem ela é. O problema é que quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer voz se torna verdade. Isso é sério. Escute bem isso. Quando você não sabe quem você é, qualquer voz se torna verdade. Meu Deus, quantas pessoas têm vivido isso, Senhor? Oh, Espírito Santo. E talvez te chamaram de fraco, talvez te chamaram de fraca, talvez te chamaram de insuficiente. E de repente você acreditou. E de repente até hoje você tem se movido sobre aquilo que os outros construíram sobre você através de palavras. Só que Deus nunca te chamou assim. Deus nunca te chamou assim. Você é escolhido, você é escolhida, você é amado, você é amada, você é filho, você é filha. Aleluia! Você é restaurado, você é restaurada. Quando eu olho para os textos sagrados, existem vários textos que falam sobre identidade, mas um que me chama a atenção, que eu quero pontuar muito rápido aqui nesse vídeo, é em Lucas capítulo 15, quando vai falar acerca do filho pródigo. Essa parábola, normalmente ela é usada muito para falar sobre o filho que sai da casa do pai. É muito falada sobre a questão de quando alguém se distancia da casa do pai. Mas muito pouco é falado sobre o filho que fica na casa do pai. Sobre o filho que permanece na casa do pai. Pastora, mas o que tem a ver o filho que permanece na casa do pai? Quando você tiver a oportunidade, leia minuciosamente Lucas capítulo 15, versículo de número 11 em diante. Você vai ver que essa parábola nos traz revelações riquíssimas, não apenas acerca daquele que sai da casa do pai, mas daquele que fica na casa do pai, mas não reconhece a sua identidade, não conhece quem ele é, não sabe como filho o que ele tem.
como herança do pai, por ser filho, por ter uma identidade. E quantas pessoas têm se movido como o filho mais velho? Ele questiona no texto, ele fala assim: pai, mas você está dando uma festa para este que gastou tudo com as meretrizes lá fora, e eu que estou aqui não recebo nada. Falando das minhas palavras. E de repente o pai fala: filho, ai, tu estás aqui, tudo que eu tenho é seu. Sabe, querido, quantas pessoas estão dentro das igrejas dessa forma, quantas pessoas estão no evangelho, mas não tem vivido a totalidade daquilo que Deus tem, porque tem estado com essa mentalidade, a mentalidade do filho mais velho, a mentalidade de que aquilo que está ali não é seu. Quantas pessoas não têm se movido por aquilo que receberam por conta da sua identidade? Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia vai dizer que uma voz declara: aleluia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali foi estabelecido, através daquele ato e através daquela voz, sobre você há uma identidade. Você carrega, aleluia, oriandarabachei. Você carrega uma identidade do Pai. Só que eu vejo uma geração hoje, não generalizando, que tem vivido uma orfandade espiritual. E eu poderia aqui discorrer várias coisas que alguém passa na sua caminhada por não compreender a sua identidade, por viver essa orfandade espiritual, não conhecer quem é o seu pai, não saber aquilo que tem de direito por ser filho, e tem vivido essa orfandade. Só que há uma palavra da parte de Deus, oh aleluia. Em João capítulo 14 ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Você não pode viver essa orfandade espiritual, porque está escrito na palavra: eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. E esse Espírito Santo estará com vocês até a consumação dos séculos. Você não está órfão? Você não é aquilo que disseram ao seu respeito? Aleluia. Sobre você existe uma identidade celestial. E querido, eu quero te convidar a conhecer essa identidade. Eu quero te convidar a viver, aleluia, Riandarabachei, de fato a história que Deus reservou para você. Porque antes que você fosse formada, antes que você fosse formado do ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já te viu, aleluia. Ele já escreveu uma história para a tua vida. O Salmo 139, aleluia, diz em um dos versos que todos os meus dias foram escritos por Ele. Cabe a mim perguntar, Senhor, o que o Senhor escreveu ao meu respeito no dia de hoje. Será, Senhor, que eu estou vivendo exatamente a história que o Senhor escreveu para mim? Ou eu tenho vivido uma história construída à base de palavras que me disseram, de dores que eu enfrentei, de rejeições, de situações que me aconteceram e tenho deixado de viver, melhor dizendo, uma história que o Senhor reservou para mim? Porque sobre mim há uma identidade. E eu quero profetizar em nome de Jesus a quebra das mentiras que falaram ao seu respeito. Porque enquanto você continuar acreditando nessas mentiras, você vai continuar vivendo abaixo do que Deus tem para você.
Mas hoje, aleluia, eu oro para que em nome de Jesus, eu declaro agora em nome de Jesus, que essas mentiras estão sendo canceladas. E andarabachei, e cantarabassúria, andarabachei, de cantarabassúria. Há uma quebra de mentiras que disseram ao teu respeito e você tem vivido uma vida angustiada, de repente abaixo daquilo que Deus tem para você, porque você tem construído a sua história diante das dores que você tem vivido e das rejeições que você passou. Mas em nome de Jesus, essas mentiras estão sendo canceladas aqui hoje. Você que me ouve, em nome de Jesus. Identidade não é o que você sente. Identidade é o que Deus declarou sobre você. Pastora, como eu sei o que Deus declarou sobre mim? Tá aqui. A palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que você vai saber o que Deus declarou sobre você. Você é nação santa. Você é povo adquirido. Você é amada do Senhor. Você é filho, você é filha. Oriandarabachei, decantarabassúria. Ah, querido, quantas coisas estão reveladas na palavra ao seu respeito. Meu Deus. E o que Deus declarou é a sua identidade. Mesmo quando você se sente fraca. Mesmo quando você se sente fraco, Deus continua dizendo quem você é. Aleluia. Mesmo quando você está passando por lutas, guerras e provações, Deus está declarando quem você é. Mesmo quando você se sente perdido, perdida, Deus não mudou a sua identidade. Ai, meu Deus. É muito forte. E andarabachei. Hoje Deus está te chamando de volta. Hoje Deus está te chamando de volta. De volta para quê, pastora? De volta para a sua identidade original. Eu vou dizer de novo. De volta para a sua identidade original. Rejeita hoje toda palavra que não veio de Deus. Rejeita hoje toda mentira que foi construída, deturpando a sua identidade, deixando de viver aquilo que em plenitude Deus tem para você. Eu acredito muito dentro dessa parábola que eu disse em Lucas 15, quando o pai disse isso, é porque o filho ainda não tinha um entendimento da sua identidade e não usufruía em totalidade de tudo aquilo que ele tinha por ser filho. O que você tem deixado de viver em Deus por não ter o conhecimento da sua identidade? O que você tem deixado de viver em Deus, os medos, as dúvidas, os planos, os projetos que Deus tem para você? Porque mentiram dizendo que você não conseguiria, que você não poderia. Oriandarabachei. O que você tem deixado de viver, meu amado, minha amada? Quais os sonhos que você tem deixado de viver porque falaram mentiras e construíram mentiras sobre a sua identidade? Ah, meu Deus. E você recebeu. Rejeita hoje toda palavra que não veio de Deus. E receba aquilo que Ele já declarou sobre você. Receba aquilo que Ele já declarou sobre você. Receba da parte de Deus a sua identidade. E se de alguma forma um dia você começou a se movimentar sobre a identidade de Deus, mas vieram e falaram e começaram a construir na sua mente com rejeições, com palavras, e de repente você não mais se moveu pela identidade, mas você começou então a se mover por essas palavras construídas na sua mente, na sua alma. Hoje, em nome de Jesus, que você receba uma identidade restaurada e curada.
Eu cancelo em nome de Jesus agora toda a orfandade espiritual. Eu cancelo agora em nome de Jesus Cristo uma geração que não tem caminhado numa totalidade de propósito, porque não tem entendido a sua identidade. Quantas pessoas estão vivendo medo, dúvidas, por não conhecerem a sua identidade, por estarem com identidades feridas, mas hoje eu profetizo em nome de Jesus, identidades curadas. Aleluia! E se essa palavra falou ao teu coração, se essa palavra tocou na sua alma, escreve no comentário aí: eu quero me mover debaixo da identidade celestial que Deus tem sobre mim. Eu sei quem eu sou em Deus. Declare isso. Eu sei quem eu sou em Deus. Começa a declarar. Começa a verbalizar. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou escolhida. Eu sou escolhido. Eu sou amada. Eu sou amado. Eu sou filho. Eu sou filha. Em nome de Jesus. Que você todos os dias seja lembrado pelo Espírito Santo de Deus e viva na totalidade daquilo que Deus reservou para a tua história, porque você é filho, você é filha. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço.